Eu sou muito grato ao Cruzeiro. Escreve seus sonhos, suas metas pra esse ano no papel. E aí um deles é ser convocado pra seleção brasileira. E um também é ser artilheiro do Brasileirão, que tá no caminho, hein? que tá próximo. Oi. Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, tá sendo paparicado em todos os programas esportivos. E pra falar a verdade, com mérito, né? Afinal, além de ser artilheiro do Cruzeiro, é o segundo melhor em gols do Campeonato Brasileiro, empatado somente aí com o Veguete. E tá chamando a atenção não só dos programas esportivos do Brasil, mas aparentemente de clubes do exterior. Já vi papo de Bayern de Munique, agora Bayer Leverkusen. Aparentemente tem um clube da Premier League também interessado. Por enquanto, só interesse. Nada de proposta na mesa. Enviaram olheiros e tal, mas por funfa que é bom, até o momento nada. Vale lembrar que o Caio Jorge é novo, 23 anos só. E na teoria, o Cruzeiro não pretende liberá-lo facilmente, a não ser que o próprio jogador queira sair. E nem isso eu acredito que está acontecendo, que o Caio Jorge queira sair do Cruzeiro. Vale lembrar, turma, que o Cruzeiro trouxe o Caio Jorge na metade de 2024 por 41 milhões de reais. E a pedida inicial, caso algum clube queira conversar, é por volta de 157 milhões de reais, ou 25 milhões de euros. É quase a mesma pedida do Matheus Pereira, né, para o futebol brasileiro. Então, eu acho muito, mas muito difícil uma negociação dessa rolar, tanto por parte do Cruzeiro quanto do Caio Jorge. Ambos estão muito satisfeitos com a fase, né? A fase do Caio Jorge com o Cruzeiro e o Cruzeiro com a fase do Caio Jorge. Beleza, o Cruzeiro é um clube ainda em reconstrução, mas o Pedrinho não vai medir esforços. Cara, não vai perder o principal jogador do Cruzeiro nessa temporada de 2025 e quebrar um planejamento de muito provavelmente o Cruzeiro não só brigar pela Libertadores, e se pá pelo título, né, turma? Vamos conferir alguns trechos do próprio Camisa 9, Caio Jorge, lá no podcast com o Denilson Show e também o Sgarbi. O filé mignon eu separei para vocês dele falando somente do Cruzeiro, principalmente do Cruzeiro. Bora conferir, vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Só vai deixar o like no vídeo quem tá confiante que o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro. Isso é fato, pelo menos na minha visão. É um fato certo que o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro e que vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro com o título do Cruzeirão Cabuloso. Vambora? Vamos lá reagir no final, deixo meus comentários. Como sempre, let's bora! Vem pro jogo, vem pra Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Só clicar agora no link fixado nos comentários. Tava treinando de boa e aí o Alegre falou, ó, você não tá jogando muito, desce amanhã, faz uma partida com o Sub-23 e no outro jogo eu vou te dar uns 20 minutos. Aí eu tava só treinando e falei, não, beleza. Desci pra jogar, 15 minutos de jogo, acho que eu joelho, irmão. 15 minutos de jogo no Sub-23. É. Acho que eu joelho, eu falei, caraca, não é possível. Na hora você já viu que lascou. Tinha dado Não, ruim. tipo, quando eu caí assim, ó, até então... Sozinho? Jogando assim sozinho? Ou teve alguma pancada, alguma Não, coisa? o zagueiro me puxou assim e... Apoiou mal? Apoiei mal e já era. Eu caí no chão achando que tinha sido, tipo, escutei um barulho muito forte. Achei que ele tava me marcando, achei que tinha tomado um chute, né? E aí quando eu caio no chão, que olho pro meu joelho, minha patela tá aqui na coxa. Quando eu olhei, eu falei, cara, não é possível, velho. Aí começou a doer, irmão. Comecei a chorar, fiquei querendo desmaiar. Aí chega a ambulância, tudo, e quando eu vejo, eu já tô dentro do hospital já. Doideira. Apagou. Foi, O doutor me deu um remédio muito forte lá pra me acalmar, que tava muito nervoso. O que você teve no joelho? Tive a ruptura do tendão patelar, igual a do Ronaldo. Ah. A patela, viu? 100%.
Caraca, irmão. Todo mundo acha que foi cruzado. Eu queria que fosse cruzado, não foi? Era minha dúvida até. Caraca, Cruzado é velho. 7 meses, Como Deus hoje é 6 bom, meses. irmão. Você ficou Entendeu? quanto tempo parado? Fiquei 1 ano e Tá 5 jogando do jeito que tá jogando. Irmão, Coisa 1 ano e linda, 5 mano. meses. Parado? O doutor da Juve, durante o processo. Eu fiquei sabendo depois, tá? Pelos brasileiros, Alexandre Danilo. Me falaram aqui no Brasil já. Lá, o doutor chegou na gente quando se operou e falou, ó, ele já não joga mais futebol, acabou a carreira dele. Mentira. Só que eles me falaram, os caras escondendo isso. Eu também não teria falado E aí, não. quando deu 1 ano de cirurgia, o Danilo, assim, meio que me contou isso aí. Eu fiquei em choque, né? Eu falei, cara, Mas com 1 ano de cirurgia, você já tava não tava legal ainda não, velho. Tava com muita dor ainda, muita dor. Tanto que minha estreia, depois que eu machuquei o joelho, foi com 1 ano e 6 meses. Tá louco, pensa, pô, tô... Quando você se recupera, você em algum momento mudou esse teu comprometimento com a tua profissão hoje? Esse tempo que eu machuquei, eu me torno uma outra pessoa, um outro ser humano. Hoje em dia, antes eu reclamava muito, assim, sabe? Tipo, tô cansado. E quando eu tava lesionado, eu só queria estar treinando, queria tá indo pra viagem. Então, hoje quando eu tô com alguma dor, alguma coisa, eu lembro do meu passado, que foi bem conturbado com a lesão, e só tenho que agradecer mesmo. E no Que a gente chega na fase boa, pai? Porque pelo que eu tô entendendo, obviamente você ficou muito tempo lá e você aprendeu uma cultura diferente, viu um futebol diferente. A gente fala muito dessa velocidade de jogo. Você entende dessa forma também? Que lá é um jogo mais dinâmico que aqui, ou pra você legal? Lá eu acho um jogo mais posicional, mais posicionado lá. Os caras respeitam mais a posição. Você não vê volante indo lá no ataque, eles ficam mais reservados. Então, aqui no Brasil é um futebol mais velocidade, mais técnica, individual. Legal isso que o Matheus Henrique joga com você, né? Lá no Cruzeiro, ele aqui falou a mesma coisa, né? Falou que dá diferença de jogar lá na Itália, jogar aqui. E aí, como que você recebe essa... O Matheus jogou no Sassuolo. Sassuolo. Matheus é gente boa pra caramba também, Demais, né? pô. É engraçado pra caramba. Como que você recebeu essa possível volta pro Brasil lá? Então, tava acabando o empréstimo no Frosinone, e aí começaram a vir especulações aqui no Brasil, né? Aí bateram lá Inter, Olha. o próprio Palmeiras também, e o Cruzeiro por último. Só que aí o Cruzeiro ofereceu um projeto pra mim muito mais interessante, de visibilidade, de estar jogando e tal, e aí agradou mais também. E aí você já tava decidido a voltar pro Brasil, assim. Até então não, eu achei que ia ter mais uma... Eu tinha uma proposta pra ficar por lá, só que aí eu falei, pô, vou ficar sofrendo aqui, quero voltar a ser feliz, quero sentir o calor da torcida de novo, voltar a ser importante. E aí foi onde que eu tomei a decisão de vir pro Cruzeiro. Legal. Chegando no Cruzeiro, você volta, assim, olhando de longe, acompanhando assim, o teu desempenho, o teu trabalho, você volta a ser o Caio Jorge, né? Você volta a desfrutar do futebol, né? Porque, cara, você vai pra Itália, você machuca o joelho com 5 meses de Itália, fica 1 ano e pouco sem jogar, se recupera, faz 1 ano, apesar de ter jogado 22, 23 jogos, mas ainda você não se sentia o Caio Jorge de Santos, né? O Caio Jorge que surgiu no Santos, né? O Cruzeiro te devolveu isso? Totalmente, cara. Eu sou muito grato ao Cruzeiro lá na Europa. Depois da lesão também, não tava me sentindo confortável. Ficava um pouco triste, assim, por estar longe da minha família, por ter tudo que ter acontecido comigo. E aí eu comecei a ter um pensamento no Brasil com bons olhos, né? E hoje voltei a ser feliz, voltei a fazer gol, a jogar. E aqui Bem, por sinal. e hoje me sinto super importante dentro do clube. Legal. O Cruzeiro tem um projeto que conseguiu, até esse momento, montar um elenco muito qualificado, muitos jogadores bons. Eu gosto, por exemplo, do Fabrício Bruno, que ele estava jogando um dos melhores times do futebol brasileiro, salário, enfim, saúde financeira saudável, oscilando um pouco ali depois da ida do Léo Ortiz para o Flamengo, então de repente a decisão dele de ir para o Cruzeiro tenha sido também por causa desse espaço que ele deve ter perdido lá no Flamengo. Você vê o meio de campo do Cruzeiro, o meio de campo também, o Matheus Henrique, para mim, depois que ele voltar, ele acho que ele vai dar uma outra dinâmica pro meio de campo. Lucas Silva, que passou pelo futebol europeu. Tá voando, pô. Porra, hoje tá jogando super bem. Você que viveu na Europa também hoje, dono da posição. Quando surge o comentário da ida do Gabigol pra lá, em algum momento você pensou que seria um pouco mais difícil essa disputa? Pô, fui bem nessa pergunta. Que? Você tá numa fase disso aqui Que falar. momento, hein? Tá ligado?
Porque, mano, eu pensaria, falar, mano, moiou. Tá ligado? Pô, é porque o Gabigol tá aqui. A verdade é essa, o Gabigol tá aqui, voando, tinha voado no Flamengo, ídolo pra muitos e tal. Pô, tô voltando da Europa agora, e os caras estão trazendo o Gabigol, mesma função. Chegou a pensar que seria uma parada mais difícil ou isso te motivou mais? Pelo contrário, como você falou, me Te motivou menos. motivou muito mais a querer jogar e querer ser titular. Mas eu também consigo jogar com ele. Hoje ele não tá jogando de centroavante. Hoje ele joga mais de... Por que será, né, que ele não tá jogando de centroavante? É pai. Hoje... Não, também ele não é aquele jogador com aquela explosão de antigamente. É um jogador que cadencia mais o jogo. Chega mais por trás ali na área. Então, hoje ele faz um papel de 10 ali, um falso 9 às vezes. E acaba que eu consigo jogar com ele também. Que vem fazendo bem, por sinal, né? A gente fica brincando, obviamente, mas eu acho que ele já tinha desenvolvido essa desenvoltura de jogar como um segundo atacante já no Flamengo. Porque ele teve a dúvida, lembra? Sim, contra o Pedro. O Dorival fez os dois jogarem juntos. Então o Gabigol também tem um mérito em se adaptar, de repente, numa outra função. Te deu uma assistência recentemente, né, Gabigol, também no... Foi? Foi, pô, contra o Vila Nova. Né? Baita passe. Você tá louco, pai. A janta Recebeu o completa, Pix. hein? Ô, irmão, você tá louco ali eles... Ali não é pra qualquer um, não, mas não, só, imagina. entendeu? Sim. O que esperar do Cruzeiro na temporada? Cara, a gente vem com muitos pés no chão, mas a gente sabe que a gente tem um time muito qualificado, com um professor que tem um padrão de jogo muito apurado e que realmente dá pra gente chegar por brigar pelo título. Não, ele é diferente mesmo, o Léo Jardim? Pô, um cara que o currículo dele tá louco, irmão. É monstro. Ele é baita treinador mesmo, assim, no dia a dia é diferente. Como pessoa, assim, ele é um paizão, um pessoal do bem. Legal. E como treinador, ele é bem rígido, assim, gosta das coisas bem determinadas. Então, tá fazendo com que nós jogadores conseguissem entender e correr por ele, entendeu? A Legal. situação do Pedrinho, que é o gestor. Qual é a relação como é que é a relação dele com o grupo? De pai pra filho. O Pedrinho nem parece que é o presidente, irmão. Chega lá, brinca com a gente, almoça, vai de regar. Padrasto do Dudu, né? Pai não, né? Padrasto. Porra, Denis. Bolinha. Não, foi boa. Porra, vai de regata, palito ali, tá nem aí, mano. Cara do bem, realmente é cruzeirense, só quer ajudar e tá fazendo que a gente possa formar um elenco muito forte. E como que foi pra vocês, assim, porque o Cruzeiro já tinha um time bom ano passado, não à toa, final Sul-Americana foi, né? Cara, esse momento assim, Cruzeiro esse ano resolveu brincar de Master League ali, contratar todo mundo. Como foi pra vocês ali também a chegada de tanto cara? Porque dizem que, até você já falou isso, né, Denar, que quando chegam muitos caras assim de nome, pô, um momento assim do elenco pode ficar meio assim, só que não parece que aconteceu isso, né? O Cruzeiro Vaidade, agora... né? Essa questão de vaidade, de vaidade né? tudo, mas como que foi a chegada desses caras, assim, de jogadores tão experientes? Então, até então não tinha... No ano passado não tinha jogadores estrela assim, né? Tirando o Cássio, que já tem um Sim. currículo enorme. E aí começou a chegar Gabigol, Dudu. E aí veio o Fagner. Verdade. Aí o Eduardo que tava no Botafogo. Então acabou Isso que... é bom. E aí acabou que o grupo começou a ficar meio... Pô, será que vai dar certo? Como é que vai ser com esses caras aqui? Legal. Só que eles entenderam o projeto. Você vê que os caras chegam cedo, treina, se dedica. Quem não joga tá apoiando. Quem joga entende o momento de quem tá de fora também. O trabalho do Léo Jardim do campo, ele é diferente mesmo? Que você citou ali rapidamente, falando dessa questão de treinar no dia do jogo. Não sei se tem outro treinador no Brasil que faça isso, tá? Mesmo o próprio Abel, o Paiva no Botafogo. Não sei se outro treinador estrangeiro tem, o Vojvoda, por exemplo. Não sei se outro treinador tem essa cultura de treinar no dia do jogo, cara. Eu acho difícil, eu acho que... né? Eu acho que é o único que faz esse trabalho, né? O Zubeldia treina no dia do jogo, procurar saber isso, mas é diferente pro futebol brasileiro, difícil, né? Hoje em dia, se você fizesse em outro clube, os caras começam a reclamar, daqui a pouco derruba o treino. Aceitaram bem lá os jogadores do Cruzeiro em relação a isso? Primeira semana ficou, pô, acordar cedo e tal, Sim. mas depois é bom que realmente tira aquela nhaca do corpo, o cara fica já ativo e pronto pro jogo. Porque, ó, eu obviamente diferente conheço aqui no vocês Brasil. dois grandes jogadores, mas só que meu pensamento olhando de fora, realmente, né, você chega no jogo mais ligado, assim, já aqueceu ali, entre aspas. É que você imagina, você fica o dia todo no hotel ali, dormiu lá, tá? Treinou, Sim. dormiu, no outro dia tem jogo. Aí você fica até 8 da noite sem fazer nada. né? Eu acho bacana. Aí o cara fica... Eu acho depois que eu voltei da Europa, né? Porque quando eu tava então no Brasil, eu não achava legal também não.
Quando você olha a seleção brasileira hoje, recentemente a gente teve convocação, teve chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, como é que você se enxerga? Você se vê próximo pelo que você vem fazendo, de estar contando com a seleção, te motiva ainda mais a chegada de um novo treinador, de repente dar oportunidade para jogadores que ainda não chegaram na seleção principal? Como é que você enxerga isso? Com certeza, esse momento está me motivando cada vez mais a... Eu coloco também como objetivo, até anotei no início da temporada, algumas metas, e uma delas é ser convocado para a seleção principal. Tenho esse sonho aí desde pequeno, acho que todo jogador quer ser convocado para estar defendendo seu país ali. Você já teve esse momento lá, sabe como é que é diferente, como é bom ter a família reunida ali torcendo pela seleção, e isso é um sonho que é particular também, e eu tenho muita vontade de ser convocado. O meu papel aqui é como entrevistador, que é um exercício que eu já faço durante há muitos anos. No princípio eu tinha dificuldade, porque eu sempre estive sentado onde você está sentado. As pessoas sempre me entrevistaram, então parecia muito mais fácil responder do que perguntar. Então o meu trabalho hoje é perguntar, e normalmente eu presto atenção muito na resposta do convidado. Então quando você fala anotei, se é uma rotina sua, você sempre fez isso em anotar os teus objetivos? Comecei esse ano a ter esse hábito, e justamente porque, conversando com a minha psicóloga ali, ela falou, escreve seus sonhos, suas metas para esse ano no papel, e aí um deles é ser convocado para a seleção brasileira, e um também é ser artilheiro do Brasileirão, que Tá no caminho, hein? que tá próximo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fico curioso também quando fala de Cruzeiro. Galo e Cruzeiro, é negócio de louco assim mesmo, assim, bicho pega, porque todo mundo fala que é um clássico à parte, assim, um negócio que lá em BH, lá em Minas o bicho pega. Pra você que tá jogando, você sente isso também antes de jogar esse jogo? A psicóloga falou o que sobre isso? Na real não palpita não, irmão. Não palpita? Então, é um clássico assim muito acirrado, né, porque só tem o América também, mas normalmente quando Sim. chega nas decisões é o Cruzeiro e o Atlético. Então acaba que a cidade para, os restaurantes tudo cheio, e quem perder aí fica um mês ali sendo martelado. Então clássico lá tem que dar vida. No teu ponto de vista, os clubes que de repente podem lutar na parte de cima da tabela ali, que são os concorrentes de repente para um título brasileiro, conjunto com o Cruzeiro? Cara, o Flamengo, Palmeiras, o Red Bull esse ano tá muito forte. O Botafogo também, que já tem um elenco formado, uma equipe qualificada. E eu acredito também que o Bahia tem uma boa equipe. Boa. Falaram São Paulo nos bastidores. Aqui, ó, por favor, Sgarbi. Caio, só mentaliza, pai. Só confia e continua trabalhando para que Deus te dê essa oportunidade. Agora é a minha vez de emocionar, porque me vejo muito na história de um jogador de futebol quando está aqui no podcast, jovem, cheio de sonhos, cheio de objetivos para serem cumpridos na carreira, porque na vida, pelo que eu entendi, está muito bem assessorado, está com os amigos, está com a família, próximo. Você me parece um cara muito humilde, e isso faz muita diferença nesse mundo louco que é a bola, essa bolha que é a bola. Existe um mundão além da bolha. Então me parece que você tem esse discernimento, apesar da pouca idade. Então eu quero te agradecer em nome do podcast, da equipe, porque engrandece o nosso trabalho. Agradecer a você também, Sgarbi, por essa parceria Dená. de hoje. Tamo aqui. junto, irmão. Obrigado. Mandar um beijo pro Chico Garcia, que é meu companheiro aqui do podcast, e que você tenha muito sucesso. E quando você for convocado para a seleção brasileira, lembra desse podcast. Lembra que você veio certeza, aqui, tocou nessa taça, que é algo surreal, que eu carrego com muito orgulho, e que você tenha e sinta o mesmo sentimento, a mesma coisa que eu sinto todas as vezes que eu olho para essa taça, tá? Obrigado, mano. Obrigado você, que agradeço o carinho. Só te vi no YouTube também fazendo gol aí nas entrevistas, e hoje tu tendo essa oportunidade, privilégio. Te agradeço de coração. Molecão novo aí que você tá passando experiência pra ele. Já anotei que você vai levar pra mais uma festa aí, Denilson. Já anotei, tá gravado. Não, a gente já falou disso daí. Obrigado de coração pela oportunidade, tamo junto. Tá aí, turma. Tá aí o Caio Jorge, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Cruzeiro na temporada, demonstrando em entrevistas em campo
a sua superação, não só após a lesão, mas após aquele início meio conturbado aqui no Cruzeiro, né? Com perca de pênalti, o Pedrinho falando abertamente aí que o Cruzeiro precisava de um atacante e o vice na Sul-Americana do Cruzeiro, que já havia contado com uma grande participação dele, né? Hoje o Cruzeiro não vive sem o Caio Jorge. É Caio Jorge mais 10. O Gabigol chegou aí no início da temporada e não há possibilidade, é zero possibilidade dele disputar posição com o Caio Jorge. Pois o KJ no Cruzeiro é unanimidade, é certeza. E se o Caio Jorge continuar nessa regularidade de gols, não só vai ser importante para o Cruzeiro se manter na meta aí de ir para a Libertadores e quiçá disputar o título, mas principalmente para o Caio Jorge ser o forte concorrente a artilheiro do Campeonato Brasileiro e ir para a seleção brasileira. Eu acho, sinceramente, não sei vocês, eu acho que uma ida para o exterior é uma incógnita para o Caio Jorge. Pode ser bem recebido? Voar ainda mais? Pode. Ou também pode quebrar todo o rendimento que ele está tendo no Cruzeiro. Toda essa regularidade. E a intenção não é essa, né? O Cruzeiro não quer se desfazer do Caio Jorge, mesmo saindo com lucro de uma possível negociação. Então, esse papo aí do Caio Jorge saindo do Cruzeiro, a gente já pode ir tirando da cabeça. Pelo menos é o que eu acho e o que deve acontecer. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa sondagem aí da Europa para cima do nosso K9, do nosso KJ9. E também sobre as palavras dele no podcast, a superação gigante dele, né? Não só na lesão, mas também aqui no Cruzeiro. Fui! Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios.